Glória a Jesus, a paz do Senhor a todos. E hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E a palavra que o Senhor nos dá hoje está em Efésios 6:2, fala assim, Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Aleluia, é verdade, porque dizendo, né, quanto mais você honrar seu pai e sua mãe, seus dias prolongará, né, sobre a terra. Ou seja, você terá saúde, né? Porque só vive muito quem tem saúde, né? Só vive muito quem tem saúde. Oh, glória a Deus, isso é verdade. Então, aí tem esse mandamento. Aí tem aqui. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aleluia, Jesus. Então, esse é o mandamento do Senhor. E vós, pois, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-o na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, você não precisa. Tem pai que parece que gosta de provocar os filhos, que fica sendo ranzinza demais, sendo muito bruto, né? E aqui manda que os pais criem os seus filhos na doutrina do Senhor, né? Ou seja, segundo a palavra de Deus, segundo os conceitos, os preceitos do Senhor, né? Então, isso que a palavra de Deus manda. E vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. E tem aqui, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Que a gente possa fazer para o nosso próximo como a gente de coração, né? Que a gente possa servir ao nosso próximo de coração e não só para vista, não só para os outros verem, né? Ah, fulano é isso, fulano faz isso bem, isso aqui. Não só para aparentemente ser bom, mas realmente ser bom de coração, porque a gente tem que fazer, porque Deus conhece o nosso coração, então Deus vai ver ali, né? Se realmente a gente tá fazendo aquilo de coração ou não. Hoje em dia não tem mais servo, graças a Deus, né? Ninguém é mais servo de ninguém, assim, por exemplo, igual tinha aqui no tempo da Bíblia, né? Que as pessoas tinham servos, né? Quem era muito pobre era servo. Quem às vezes quem ficava com dívida e não tinha condição de pagar, virava servo de outro até pagar essa dívida. É diferente de escravo, né? Porque Deus proibiu os hebreus de terem escravos, porque eles foram escravos na terra do Egito. Aí o Senhor disse, eu não quero que vocês tenham escravos, porque vocês sabem quão é ruim ser escravo, né? Então vocês foram escravos na terra do Egito, então vocês não podem ter escravos. Mas eles tinham servos, né? Porque teve aquele povo que
que enganou os hebreus, né? Logo no começo, que se vestiram de roupas velhas e botaram para um mofado, né? E fingiram que estava vindo de terras distantes. Aí os hebreus fez um juramento dizendo que não ia matá-los, né? Um juramento perante o Senhor. Aí como os hebreus eles juraram perante o Senhor, aí eles não fizeram mal a esses povos, só que esses povos viraram servos deles, né? Porque eles mentiram para os hebreus, né? Porque os hebreus iam conquistar a terra deles, né? Porque foi assim que Deus mandou. E não que Deus não queria que eles tivessem servos, né? Mas acabou que aqueles povos enganaram os hebreus e os hebreus juraram, né? Diante do nome do Senhor. Então eles não puderam voltar atrás dos hebreus e pegaram aqueles povos como servos. Então tá aqui escrito, né? Então muitas vezes as pessoas viravam servos, né? Pelos motivos que eu já disse. Então hoje em dia não tem mais, mas o que Jesus nos manda fazer é a gente servir uns aos outros, não é isso? Jesus, ele não diz assim, vocês vão ser exaltados, vocês vão ser... Jesus não disse isso, Jesus disse, seja servos uns dos outros, né? A gente tá aqui para servir. Quando a gente entende isso, né? Entende, a vida faz mais sentido, né? Você servir o seu próximo, você... Por isso que a igreja é tão importante, porque ali você aprende a servir o seu próximo, né? E quem não aprende a servir, não aprendeu com Cristo, porque Jesus sendo filho de Deus, né? E tendo poder e sendo Deus, ele serviu, ele curava, ele escutava, né? Ele veio aqui para salvar, para servir, para ser o médico dos médicos, para ser o Senhor dos senhores, para expulsar demônios, para curar paralíticos, para curar pessoas que tinham o braço ressequido, para curar leprosos, para curar doenças de qualquer tipo, mental, física, até doenças, né, que hoje em dia as pessoas ficam se tremendo e se jogando no chão. Naquele tempo eram demônios, aí o Senhor ia lá e tirava os demônios, né? Porque o inimigo, ele prende, né? E você vê que às vezes tinha criança. Aí você diz assim, o inimigo ele trabalha na vida, né? Só de quem dá brecha, não. Muitas das vezes Satanás ele faz algo que eu... Por isso que eu acredito, né? Que às vezes tem coisas que são hereditárias e tem coisas que realmente, como o Senhor disse, né? Tem coisas que é feito para que Deus seja glorificado, né? Igual aquele cego que os discípulos perguntaram assim, ele é cego, ele nasceu cego por causa do pecado da sua mãe e do seu pai? Aí o Senhor Jesus respondeu, não, ele nasceu cego para que se cumprisse a vontade do Senhor ali. Não foi porque ele pecou ou porque o pai ou a mãe dele pecaram, né? Então é isso a palavra de hoje. Que a gente aprenda a servir, né? Que a gente aprenda a servir e não querer ser servido, porque o Senhor disse, né? Aquele que for maior aqui na terra será menor nos céus, e aquele que for menor aqui na terra será maior nos céus. Que a gente diminua aqui nessa terra, né? Porque a eternidade vai vir. Então, a eternidade vai vir e a gente vai passar a eternidade toda lá no céu com Jesus, servindo a Jesus, servindo o nosso próximo e trabalhando para o Senhor lá bem pertinho dele, né? Então, que a gente aprenda a servir aqui, que tem um coração servidor. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que a gente aprenda a servir o nosso próximo. Não só pessoas da nossa família, né? Mas a servir o nosso próximo. Não é? E é isso a palavra de hoje. Vamos orar, agradecendo a palavra do Senhor. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra. Nos dá sabedoria, Deus. Oh, Deus, me ajuda, Senhor, das minhas dificuldades, meu Deus. Me ajuda, Senhor, a ter sabedoria, dá-me entendimento e inteligência, Deus. Aleluia, Senhor. Dá-me tua vontade da minha vida, Senhor. Que a gente aprenda, Senhor, a
querer a Tua vontade na nossa vida, esperar a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Repreende todo o mal, Senhor, toda cilada satânica na nossa vida. Repreende tudo que não provém de Ti, meu Senhor. Cai por terra na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Sê conosco, Jesus. Sê com a nossa família, sê com nossos amigos. Sê com a nossa casa, meu Deus, né? Que a gente aprenda a ter o Senhor pertinho, a ter os Teus preceitos. Em nome de Jesus, meu Senhor, que a gente aprenda a sempre confiar em Ti, verdadeiramente. Em nome de Jesus, amém.